Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós unidos na fé, nesse dia 22 de janeiro de 2025, nessa quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Hoje é dia de São Vicente, diácono e mártir. E a igreja nos dá o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6, para a reflexão do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curá-lo em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhe: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, prezados paroquianos, graça e paz. Viu? Milo Fernandes, que é um cartunista, viu, e humorista, dramaturgo brasileiro, que nasceu em 1923 e morreu em 2012, dizia: o Brasil é condenado à esperança. O Brasil é condenado à esperança. A gente vive num mundo mais delicado, mais cansativo, mais difícil. Nós temos as neuroses humanas, nós temos a política brasileira, nós temos uma polarização partidária, a gente tem uma divisão lá, nós temos um mundo religioso muito complexo, difícil, que nem sempre está servindo o povo, nós está servindo muitas vezes os interesses pessoais, nem sempre está querendo fazer a vontade de Deus, mas está se usando para aproveitar. Nós temos a ganância humana de querer ser donos da verdade absoluta. Ainda estamos com o DNA de Adão circulando na nossa veia e não de Cristo, porque ainda somos homens querendo ser deuses, somos humanos querendo ter poder. Há uma teóloga espanhola que diz que os filósofos ateus se tornaram ateus porque só viram poder em Deus. Não viram outra coisa a não ser poder em Deus. Não encontraram em Deus misericórdia, não encontraram em Deus bondade, perdão. Por isso que Nietzsche decreta a morte de Deus, mas ele não consegue conviver com isso e acaba ficando louco. Porque a gente, sem cuidados, a gente vive no descuidados, a gente morre. O Evangelho continua a mesma questão, o dia de sábado, a lei em que o sábado é mais importante que o ser humano, o sábado é mais importante do que a fome, o sábado é mais importante do que o doente. Ontem a gente viu um dos aspectos da preocupação de Jesus, que é a alimentação, em que os discípulos roubam espigas. Ninguém está sendo condenado por roubar espigas pelo caminho, mas está sendo condenado porque o dia da semana se tornou mais importante do que a fome, a necessidade de se alimentar. Hoje nós nos deparamos no ambiente da sinagoga, e lembre-se que no ambiente da sinagoga existe o demônio. Jesus, no Evangelho de Marcos, o primeiro milagre dele é expulsar um espírito mal dentro da sinagoga. Por isso eu nunca duvido que dentro das missas e na igreja sempre existem alguns demônios, viu? E alguns até muito bem promovidos, com cargos e tudo mais, com muita coisa na cabeça, e com mitra e tudo mais, né? Os demônios, em nome de Deus, presentes no mundo, que não fazem mal, só condena, julga e gosta do poder. E por isso, às vezes, eu acho que muita gente vai desistindo de Deus, porque parece que Deus só se apresenta, pela lógica da igreja, como todo-poderoso, e esquece da misericórdia, da bondade e do perdão. E hoje, no ambiente de sinagoga, Jesus está lá, sendo vigiado novamente. É muito interessante que quando alguém começa a ter a neurose de perseguir alguém, viu, é um trem muito complicado, né? Às vezes os humanos pegam e têm a neurose de ficar perseguindo alguém. É alguém que diz que não gosta de fulano, mas vê tudo que fulano posta, vê tudo que ele escreve, vê tudo que ele fala e diz que odeia.
É alguém que fala que odeia o Papa e é ministro da Eucaristia. É uma contradição e até uma heresia um caso desse, né? Até um pecado gravíssimo. Alguém que é ministro da Eucaristia e odeia e publica claramente que odeia o Papa. Você pode discordar, mas declarar que você odeia o Papa significa que você não está em comunhão com a Igreja. E você não pode exercer nenhuma função dentro da Igreja se você manifesta ódio àquele que é o comandante da Igreja. A gente pode discordar, isso não é pecado, como podem discordar de mim. Gente discordava de Jesus, Jesus discordava de gente, então tudo é assim. Hoje na sinagoga nós temos um homem, o quê? Com uma mão seca, viu? Com a mão seca. Ele está ali, viu? Mas tem gente observando Jesus. Ninguém está preocupado com o homem da mão seca, que não tem condições de trabalhar e possivelmente vive de esmola. E ainda traz a culpa de ser um homem que está sendo castigado por Deus por algum pecado. Essa era a mentalidade da época. Então, diante desse contexto de uma mão seca, Jesus sabe que está sendo vigiado, sabe que está sendo observado para acusá-lo. Então, Jesus toma uma decisão: levanta-te e fica aqui no meio. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer, nós estamos no ambiente religioso, hoje é dia de sábado, lembre-se que o centro das nossas atenções é quem precisa. O centro das atenções de quem tem fé é quem precisa. Esse homem está com a mão seca, ele precisa. Então, diante disso, Jesus pergunta, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la fazer? Mas eles nada disseram, silêncio cruel. Isso gera em Jesus raiva e tristeza por causa da dureza do nosso coração. A gente quando põe alguma coisa na cabeça, ninguém tira, viu? Ninguém tira. A gente quando resolve ser teimoso ou mula empacada, ninguém consegue nos salvar. Que é o caso dos corações endurecidos. E por isso Jesus libera esse homem e diz, estende a tua mão. Ele estendeu a mão e ficou curado. Viu? E aí vem a reação. A reação não é agradecer porque um homem foi curado, mas começar a pensar como é que vamos eliminar Jesus. Por isso nós vamos nos deparando com a crueldade humana, com a maldade humana que está presente em todos os ambientes nossos, todas as situações nossas. Há maldade humana dentro do episcopado, maldade humana dentro do clero da igreja, dentro dos leigos, nas comunidades. Há sempre alguém querendo tramar a morte de alguém que às vezes tenta fazer o bem. Um abraço, até mais.